como eu falei, o meu objetivo foi pensar num grupo de estudos, né? Pensar numa possibilidade de trabalharmos em conjunto. E com esse olhar, eu pensei na possibilidade de que quando nós queremos aprender algo, de fato, a gente busca as perguntas, né? Porque são elas que nos movem, são elas que nos fazem ir ao encontro de caminhos. As respostas tendem a nos paralisar, né? Então, eu queria começar a reflexão dessa noite e essa pergunta, né, com uma pergunta que será mais a nossa condução nos slides seguintes. Quando a gente fala de arte e de homem, né, a gente está sempre ali, meio que numa paralela, está sempre ali tendo que pesar uma e outra coisa. E aí me veio, tentando iniciar essa reflexão desta noite, essa questão. O homem evoluindo, evolui a arte? Será que isso é uma verdade? Eu espero que a gente possa refletir aí a partir dessa pergunta. Será que quanto mais essa relação, né, ela se estabelece, quanto mais o homem evolui, mais a nossa própria arte é evoluída também? A ideia não é responder agora, é deixar isso aí no nosso pensamento, nas nossas reflexões, para a gente poder ir num passeio um pouco mais para frente. E nesse passeio um pouco mais para frente, na verdade, a gente mergulha em algumas reflexões de outros personagens aí da nossa história e da nossa referência bibliográfica. Eu queria começar com essa citação, ela está no Livro dos Espíritos, na quarta parte, no segundo capítulo, que é Penas e Gozos Futuros. É um texto de Paulo, apóstolo, onde ele coloca o seguinte: o objetivo da criação consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, olhando essa frase de Paulo, e ela me parece tão profunda, porque na verdade ele traz aqui vários conceitos, né, mas me chamou muito a atenção perceber esse objetivo com que ele coloca, né, o objetivo da criação como um culto harmonioso do belo e do bem. E esse culto harmonioso do belo e do bem idealizado pela nosso guia e modelo. Ainda nesse pensamento, a gente tem também A Caminho da Luz, na fala de Emmanuel, aí no segundo capítulo, A Vida Organizada, completando um pouco esse pensamento do Paulo, Emmanuel diz que o ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações. Então, essa fala, Emmanuel relata, né, descrevendo Jesus, preparando aí o nosso planeta e estabelecendo o ideal da beleza como uma preocupação, né, nas formas e em tudo. E é uma coisa muito interessante como os espíritos colocam a questão do tempo verbal, né? E Emmanuel vai dizer que em todos os tempos, né, a beleza constituiu um dos traços da criação. Também nesse pensamento, nessa reflexão a respeito do belo, a gente tem o Espírito Charles, no livro Devassando o Invisível, através da psicografia de Ivone Pereira, a seguinte frase: o belo é tão necessário às almas em progresso quanto o amor. Sendo o universo
a expressão da beleza divina, deverá igualmente o homem comungar com o belo, a fim de poder compreender o universo e com ele vibrar. Da mesma forma, também destaquei aí algumas palavras, uma parte dessa frase, onde ele coloca a necessidade para as almas em progressos, equiparando beleza e amor, né? E onde ele destaca também que essa comunhão com o belo tem um fim, que é a compreensão do universo e, ao mesmo tempo, a vibração com esse universo, né? Bom, a gente tem no Atualidade do Pensamento Espírita, através do Espírito Viana de Carvalho, na psicografia de Divaldo Franco, a seguinte reflexão. A fim de que se expressem novas formas de comportamento em todas as áreas do progresso humano, a divindade faz com que reencarnem na Terra os grandes missionários, qual tem sucedido em todos os períodos passados. Mais uma vez, é significativo, a gente vai perceber que eu destaco isso em todos os slides praticamente, né, essas palavras que me remetem a um pensamento de eternidade, né? Quando a gente está falando sobre homem, sobre arte, sobre criação, a gente precisa estar sempre lembrando a dimensão dessas palavras, né? Nós não estamos falando de um tempo agora, nós não estamos falando de uma coisa estanque, né? E o Viana coloca exatamente isso, né? De que qual tem sucedido em todos os períodos, ou seja, o processo de reencarnação de missionários para esse desenvolvimento do progresso humano, ele se dá em todos os períodos passados. Ainda alimentando um pouco aí a nossa reflexão, um texto conhecido por todos nós, mas a gente tem sempre aquela percepção de que um texto lido muitas vezes é um texto que nós já aprendemos dele tudo que poderíamos. E, na verdade, a gente sabe que há uma diferença muito grande entre uma leitura e um estudo. Então, o texto é de O Consolador, a psicografia de Chico Xavier, no livro Através do Espírito Emmanuel. E, especificamente, antes de entrar no texto em si, é preciso lembrar que Emmanuel vai colocar esse texto seguindo uma sequência, onde ele vai falar sobre filosofia e sobre sentimento, né? Dentro deste arcabouço, ele vai, então, estabelecer alguns pontos, vai tentar definir, né, vai dar algumas definições de arte, de artista, bem como os seus objetivos. Então, neste primeiro trecho aqui selecionado, Emmanuel nos fala que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. É preciso destacar que Emmanuel coloca o verbo aqui no presente. A arte pura é. E que ele destaca essa arte, né, com o adjetivo de pura. E muitas vezes a gente se apega, né, a esse termo, colocando então que, sendo a arte pura, então Emmanuel está se referindo aqui a algo que não faz parte da nossa convivência ainda. Né? Eu já ouvi isso em algumas palestras e em alguns comentários também informais. Né? A ideia da arte pura não fazer parte ainda da nossa vida. E isso é um contrassenso gramatical se a gente olhar a frase de Emmanuel. Ele diz que a arte pura é. Ele não diz a arte pura será. E aí a gente precisa, então, aprofundar um pouco mais no entendimento do que o Emmanuel está chamando de arte pura. Né? E é preciso compreender, aí, sem tentar definições estanques, como eu já coloquei,
Mas a ideia da palavra em si, né? A arte pura, o termo pura vai lembrar aí de pureza, de essência, de essencial. E aí, retomando já algumas das falas anteriores, a gente poderia fazer uma referência dessa arte a que Emmanuel se refere como uma arte, né, que provém do Criador, a arte que tem a sua pureza, né, a arte sem a interferência de nada. Seguindo ainda o raciocínio de Emmanuel, né, o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando da terra para o infinito. Aqui, mais uma vez, assim, já seguindo o mesmo raciocínio do parágrafo anterior, a gente tem a mesma fala, o artista verdadeiro, eu gostaria de ser um artista verdadeiro. Quando eu for um artista verdadeiro. E Emmanuel diz que o artista verdadeiro é sempre um médium das belezas eternas. Portanto, ele é sempre médium da arte pura, né? Mas Emmanuel também diz que o seu trabalho, o trabalho deste artista, em todos os tempos, foi tanger as cordas do sentimento humano. Portanto, aqui também Emmanuel não usa o verbo no futuro. Emmanuel não diz que o artista verdadeiro virá, né, tanger as cordas vibráteis do sentimento humano. Nem que o artista verdadeiro será o médium das belezas eternas. Ele está sempre colocando isso no presente, né, o que nos leva a desconfiar de que Emmanuel está falando aqui de maneira muito mais ampla e muito mais misericordiosa do que o que a gente costuma fazer. É normal a gente diminuir, né, diminuir-se, até no sentido, às vezes, de vitimização, para poder chamar mais atenção. Isso faz parte de nós, seres humanos, e nós, artistas, não seríamos diferentes. Mas o último pedacinho dessa frase também nos chama muita atenção, que é o objetivo, né, tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano para alçá-lo da terra ao infinito. E a gente podia substituir sem nenhum problema aqui, infinito por Deus. Tá? Então, nesses 3 aqui pedacinhos, nesses 2 parágrafos, Emmanuel já está espaço aqui para algumas discussões, algumas reflexões grandes, mas a gente precisa avançar. Segue ainda na mesma obra, o artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Aqui eu não destaquei, mas ele continua usando tudo no presente, né? Então o artista, e ele faz uma coisa bem engraçada, que é não só vive quase sempre mais na esfera espiritual, como ele diz que de um modo geral. Portanto, ele aqui não colocou o artista verdadeiro, ele não usou o adjetivo aqui, né? Ele não colocou o artista verdadeiro vive mais na esfera espiritual, ele simplesmente disse o artista. E para ter certeza que a gente estava entendendo que ele não estava sendo explícito, mas genérico, ele ainda escreve de modo geral. Então ele está abrangendo aqui uma grande quantidade de artistas. E ele explica, seguindo, que o seu psiquismo é sempre a resultante de seu mundo íntimo. Os seus sentimentos e percepções transcendem aos do homem comum. É interessante também aqui destacar, eu estou sendo bem redundante nisso, porque isso faz a gente pensar de maneira diferente, né? Então, no psiquismo do artista é sempre o resultante de seu mundo íntimo. E no texto, na íntegra do texto, ele vai acrescentar que também das visões do mundo espiritual, né? Mas é muito interessante ele colocar essa questão do mundo íntimo do artista como um exemplo, né, um resultado da sua psique.
Os seus sentimentos e as suas percepções estão sempre à frente, transcendem, transbordam as dos homens comuns. E isso é visível, isso é fala que a gente tem, inclusive dentro das escolas, muito recorrente. O artista, ele tem uma capacidade de perceber o comum e do comum extrair o incomum. De trazer ali um jogo de palavras, um jogo de imagens, um jogo de sons, de uma maneira que ninguém, que o homem comum não conseguiu perceber. Então, essa percepção, esse sentimento que transcende esse homem comum, no dizer de Emmanuel, está também aí como uma característica deste artista. Então, ninguém vem para uma missão como artista, para uma experiência como artista, sem ter essa sua percepção e seus sentimentos ampliados. Faz parte do seu exercício enquanto artista. Na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias sobre a égide do Senhor. E aí, mais uma vez, Emmanuel fala de maneira ampla. A gente tem sempre voltado, principalmente quando se fala na arte espírita, a gente tende a olhar para o futuro. Os mais otimistas tendem a dizer que estamos iniciando uma trajetória na arte espírita. Historicamente, a gente pode situar a criação do termo arte espírita em Kardec. Mas Emmanuel disse que, na maioria das vezes, os artistas têm sido missionários das ideias. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, então o artista é um dos seus mais devotados missionários. Então, mais uma vez, Emmanuel dá aqui qual é a chave para o entendimento de como esse artista, que muitas vezes, que na maioria das vezes é o missionário e o missionário das ideias, sob a orientação do Senhor, quanto mais ele consegue fazer da sua missão um exercício, do seu exercício uma semeadura fértil, quanto mais a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo. Então, está aqui uma chave importante no pensamento de Emmanuel sobre a arte. E temos de convir que todas as expressões da arte na Terra representam traços de espiritualidade, muitas vezes estranhos à vida do planeta. Emmanuel aqui usa o termo todas as expressões de arte na Terra. E completa, a arte, pois, será sempre uma só, na sua riqueza de motivos, dentro da espiritualidade infinita. Emmanuel está nos falando aqui de diversidade, está nos relembrando que enquanto seres em processo, enquanto espíritos em crescimento, em todos os momentos dessa nossa jornada, nós necessitamos, nós dialogamos com esta arte. Ela é sempre, esse motivo da espiritualidade infinita, essa riqueza de motivos dentro da espiritualidade infinita. E aí, puxando agora um pouquinho, no livro Vozes do Infinito, o Espírito Camilo, através da psicografia de Raul Teixeira, para a gente não dizer que só se apegou em Emmanuel, cooperador de Deus, cabe ao artista desenvolver ou colaborar para que se desenvolvam nos seres humanos o sentimento do belo, do inefável, do indefinível. Não é por outra causa que deparamos com artistas de níveis variados, atendendo aos programas da divindade nos patamares mais diversos do mundo. Então, se nós temos uma escala espírita infinita, nós precisamos também de cooperadores de Deus
que possam desenvolver em si e auxiliar no desenvolvimento nos seres humanos desse sentimento de belo, de inefável, de indefinível. Né? Daí a necessidade, para atender esses programas da divindade, de que a gente tenha uma variedade de níveis também dos artistas e das artes. Leon Denis, em O Espiritismo na Arte, nos faz uma revelação muito interessante. É interessante a gente colocar que esses textos e esses livros que eu trago, com certeza, a grande maioria não são novidade para nenhum de nós. Como nós estamos falando online, então a gente tem uma amplitude muito grande de público, né? E indiretamente eu estou aqui dando uma bibliografia de estudos. Né? Estou dizendo aqui que se há no nosso interesse o estudo pela arte espírita, o fazer a arte espírita conscientes da nossa jornada, esses são alguns, né, algumas possibilidades de rotas aí que a gente pode estabelecer. O Espiritismo na Arte de Leon Denis é bastante usado, bastante conhecido pelos grupos de arte, geralmente é o primeiro a ser indicado, e é um texto longo, fala sobre várias coisas, é o olhar de Leon Denis sobre a arte da sua época, do seu tempo, é preciso olhá-lo com esse distanciamento, mas Leon Denis nos faz uma revelação aqui muito importante. Dissemos que o objetivo essencial da arte é a procura e a realização da beleza. Ele acabou, né, nos parágrafos anteriores a esse trecho, dizer isso. É também, ao mesmo tempo, a procura de Deus, pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Então, Leon Denis nos diz que quando a arte, o objetivo essencial da arte procura a beleza, a realizar a beleza, ela está também procurando o próprio Deus. E aí, abrindo aqui um parêntese, eu trouxe essa definição de sacralizar, né? Fazer com que se torne sagrado, ficar ou se tornar sagrado. E é interessante a gente pensar que todos os materiais, objetos que nós definimos em algum nível como artísticos, né, eles estão, todos eles sacralizados, colocados em altares que nós chamamos de museus, galerias. É interessante a gente pensar que uma simples xícara de porcelana ou de barro, que foi utilizada, que foi criada, inclusive, com uma finalidade útil, passados alguns séculos, mesmo quebrada, mesmo tendo um pedaço dela, ela passa a ter um valor, porque ela passa a dizer de uma cultura, de uma família, de um tempo, de um espaço específicos. E nós, então, damos a esta xícara a qualidade de arte. Pensando por esse prisma, nós valoramos este objeto. Esse objeto esquecido sob os escombros, ele não tem nenhum valor. Ao ser descoberto e ao dar esta referência de tempo, de espaço, de identidade, ele passa a ter um valor de um objeto artístico. E, enquanto objeto artístico, ele passa a ganhar essa sacralização. Nós nos reunimos para ir ao museu para ver uma xícara ou um pedaço de uma xícara quebrada. Isso a gente pode estender para todas as outras linguagens. Né? A plateia sentada ao assistir uma apresentação do teatro, uma apresentação de dança, de música, está da mesma forma numa
postura de sacralização. Ela está diante de um altar, né? Ela se coloca como um receptor e dá àquele instante uma valoração, uma sacralização tal que ela silencia, ela para e ela percebe aquele instante como um instante importante, né? Os gregos tinham tanta consciência disso que criaram as tragédias e as comédias, né? A necessidade de reunir toda a população para um instante específico, onde todos reunidos em torno de um altar sagrado, aliás, termo muito usado para quem trabalha sobre o palco, né? Aqui sobre este espaço sagrado do teatro, esse espaço sagrado do palco. Então, essa noção da arte enquanto objeto sagrado, objeto que ganha uma valoração, um objeto que tem um determinado poder que é dado por nós, seres humanos, né? Nenhum outro ser sobre a face da Terra dá aos objetos ou às situações valor extra, né? Apenas nós. Bom, ficamos bastante nesse slide, vamos adiante. Resgatando um pouco, então, de tudo que falamos até aqui, lembrando as falas da questão da arte, e principalmente as falas em destaque, o sempre, o né, que a gente foi destacando na fala de Emmanuel, na fala de Paulo, na fala de Camilo. Também aqui, em Vozes do Infinito, Camilo vai nos falar as seguintes palavras. Dos tambores rústicos da selva aos violinos apaixonados de rútilos concertos, vemos a presença de Deus. Da expressão rupestre, esbatida do Neolítico às telas perfeitas de Rembrandt, temos a presença de Deus. Do tótem dos prístinos dias da tribo, às esculturas de Michelangelo na Europa, percebemos a presença de Deus. Das evocações do vozerio rítmicos das Polinésios às mais formidáveis sinfonias do mundo, sentimos a presença de Deus. Aqui, mais uma vez, os verbos todos no presente. E uma extensão de tempo e de atividades, né, que nos comprovam esse olhar da arte sempre sendo um instrumento de burilamento dos sentimentos em todos os tempos da humanidade. O Livro dos Espíritos, no 2º capítulo, A Lei de Adoração, Allan Kardec nos traz a seguinte frase: jamais houve povos ateus. Todos compreendem que acima deles há um ser supremo. E é interessante a gente perceber que essa intuição desse ser divino, desse ser supremo, presente em todas as civilizações e em todos os povos, presente pela essência que temos enquanto seres, criaturas, co-criadoras, nos traz essa percepção do porquê que em todos os tempos a humanidade tem entendido e percebido não apenas a presença de Deus, mas, como diz Leon Denis, a presença da beleza que expressamos aqui com o termo sagrado de arte. A caminho da luz, Emmanuel nos faz viajar no tempo. Mas como o tempo é um determinismo humano, eu trouxe esse pequeno trecho do capítulo 3º das raças adâmicas. Há muitos milênios, um dos orbes da capela atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco. Relativamente às transições esperadas para o século XX, nesse crepúsculo da civilização.
É interessante destacar que Emmanuel usa como ora acontece convosco. Quando Emmanuel usa essa expressão, ele está dizendo que quando olhamos para essas civilizações que nós estudamos na história da arte como civilizações antigas, nós estamos, na verdade, olhando para o nosso futuro. Porque eles estavam, à época, como nós hoje estamos. Portanto, olhar para egípcios, olhar para hebreus, olhar para as raças adâmicas, para a Índia, como povos do passado, é um grande equívoco. Aqueles seres angustiados e aflitos, alguns milhões de espíritos rebeldes, que deixavam para trás de si um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, estagiariam aqui, na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar as grandes conquistas do coração. Emmanuel está dizendo que apesar dos corações empedernidos no mal, corações que estavam cristalizados no mal, eles tinham um mundo de afetos. E que a sua vinda para a Terra tinha um objetivo: conquistas do coração, do sentimento. E avaliando estas culturas, nós entendemos por que a arte tinha tanta importância. E nós percebemos por que nos deixaram legados artísticos tão importantes. É o futuro nos ensinando no passado como agir no nosso presente. A arte, ainda em atualidade do pensamento espírita, com o espírito Viana de Carvalho, a arte permanecerá no mundo, assinalando as fases do progresso ou de tormento das criaturas, porém oferecendo sempre harmonia e trabalhando os sentimentos elevados, sempre partindo da psique, do psiquismo do artista e do seu público. A arte vai sempre trabalhar os sentimentos elevados. E aí talvez a gente possa buscar respostas para esta frase que nós iniciamos a nossa fala, já estou terminando. O homem evoluindo, evolui a arte. Depois de ouvir essas reflexões desses espíritos, de nos fazer alargar o nosso olhar para a divindade, para a arte, para o próprio homem, fora do tempo, fora do espaço, como espírito, como ser imortal, numa viagem rumo à evolução, ao progresso, à beleza e, portanto, a Deus, ouso chegar à seguinte temporária conclusão. Não. O homem evoluindo compreende a arte e todas as suas divinas possibilidades. Porque a arte já está, já é, já faz o que precisa fazer. É a arte pura que Emmanuel nos coloca, que tem como origem o próprio Criador. Mas ao evoluirmos, ao nos apurarmos, ao aumentar a nossa inteligência, os nossos sentimentos sendo burilados, nós conseguimos compreender melhor esta arte pura. Nós conseguimos nos tornar artistas mais verdadeiros. Nós conseguimos fazer da nossa arte, com mais consciência, nossa missão. E conseguimos, com isso, nos alavancar e auxiliar no progresso da humanidade. Tudo o que move é sagrado. A arte, o homem, nós.
Obrigada. Deixa eu tirar compartilhamento. Me ouvem? Bom, meninos e meninas aí do mundo, tem bastante coisa aí, né? Assim, enquanto eu fazia os slides, eu fui e voltei várias vezes e refleti muito sobre essas questões. E espero que, de alguma maneira, a gente possa, a partir desses slides e a partir dessas falas, poder trocar um pouco mais, entender um pouco mais desse espaço. E é isso, acho que agora é abrir um pouco mais a conversa para a gente dialogar. Foi bastante longo essa primeira parte aí. Você conduz a isso? Oi, meninos e meninas. O Edmundo está tentando abrir o microfone de vocês. Eu acho que vocês devem ter fechado no próprio computador, né? Aí a gente vai pedir, então, que agora vocês abram, né, quem está aqui conosco. O Edmundo está sugerindo que o Júlio inicie, não sei se você se sente à vontade para fazê-lo, Júlio. Mas a ideia, então, é que vocês deixem aberto e ele fecha aqui, porque aí ele consegue fazer esse controle, tá? Então, se alguém fechou o microfone aí no próprio computador, para deixar aberto agora, tá bom?